Então, boa tarde, nono ano. Nós vamos iniciar hoje a correção das atividades do caderno de atividades, página 25, sobre ótica geométrica. Então, exercício 18. Conto com a participação e colaboração de vocês. Nos itens a seguir, assinale com P as fontes de luz primária e com S as fontes de luz secundária. A. Lua. S ou P? S. S, muito bem, Vinícius. Por que S? Porque a Lua ela está refletindo a luz do Sol. E a luz do Sol é uma fonte de luz primária. Página 25, Ricardo. B. O Sol. Primária ou secundária? Primária. Primária, muito bom. Então, como eu disse, né? A Lua está refletindo a luz do Sol, que é a fonte primária, né? E por isso a Lua é fonte secundária, ok? Lâmpada acesa. Primária. Secundária. Primária. Peraí. Primária. Por quê? Os elétrons estão se movimentando, né? Vão passar pelo filamento e a partir do momento que passa pelo filamento, né, vai aquecer e vai emitir luz, ok? Nós estudamos isso já, essa parte de corrente elétrica. Espelho, primária ou secundária? Secundária. Secundária, por quê? Porque a luz está sendo refletida, né? Está sendo, a luz vem de outro lugar, né? Por exemplo, a luz acesa, a luz vem, bate no espelho e depois volta para mim. Então, é secundária. Fogueira, primária ou secundária? Primária. Primária, muito bem, né? Porque a gente está pondo fogo ali, com a reação química que acontece, você tem a emissão de luz. Muito bom. O caça-palavras eu vou deixar por conta de vocês, ok? Então, vocês têm aí 3 palavrinhas para achar, bem fácil. Essa eu não preciso fazer com vocês. 20. Com base nas descrições dadas, identifique cada tipo de lâmpada como incandescente, luminescente ou de LED. As lâmpadas que necessitam menor quantidade de energia elétrica para produzir a mesma intensidade luminosa de outras lâmpadas. Luminescente. É o quê? Presta atenção, ó. Ela necessita de menor quantidade de energia elétrica, só um pouquinho. E ela vai produzir a mesma quantidade de energia que as LED. outras lâmpadas. De LED, muito bem. É a de LED, tá? Lâmpadas que produzem luz mesmo com baixas temperaturas. Não sei. Assim, então. Lâmpadas que emitem luz em decorrência de elevada temperatura. Precisa aquecer, precisa estar quente para ela produzir luz. Incandescente. Incandescente. Se a incandescente elevar a temperatura, né? A lâmpada que produz em baixa temperatura é a Luminescente. Luminescente. luminescente, né? Só sobrou a luminescente. Vocês entenderam esses conceitos dessas lâmpadas aqui? Uhum. Uhum. Sim. Entenderam? Tá bom. Eu gostei do professor que eles conseguiram para o ASP. Teve um professor lá que explicou umas aulas que eu falei, Jesus amado, né? Coitadinho dos meus alunos. Mas depois o outro professor, ele dá uma boa explicação. Porque eu assisto as aulas deles antes de postar para vocês, tá? 21. Nas afirmações a seguir, a respeito de ótica,
assinale V para verdadeira ou F para falsa. Fontes de luz são capazes de emitir luz, mas não de refletir. Falso. Falso, Falso. né? Porque elas podem tanto emitir como refletir a luz. Raios de luz são representados por uma semirreta e uma seta, que designam a direção e o sentido da propagação da luz. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, porque se a gente for fazer essa representação num gráfico, a gente vai utilizar justamente, né, a semirreta com uma seta na pontinha. C. A luz se propaga no vácuo e também em alguns meios materiais por se tratar de uma onda eletromagnética. Verdadeiro ou falso? Que falso essa daí, né? Falso. Por quê? Ó, a luz se propaga no vácuo e também em alguns meios materiais por se tratar de uma onda eletromagnética. Ela é verdadeira, porque a luz, ela é uma onda eletromagnética. Lembra quando a gente falou dos raios do sol? Não é luz, é onda eletromagnética. Então, ela se propaga tanto no vácuo como se propaga em alguns meios materiais. Por exemplo, na água, ela se propaga, né? Materiais transparentes não desviam a direção de propagação da luz. Falso. 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 Materiais transparentes não desviam Verdadeiro. a direção de propagação da luz. Verdadeiro. Verdadeira, né? Por quê? Porque é transparente, então o raio passa tranquilamente, ele não vai ter nenhum desvio, ok? Em meios opacos, a luz não se propaga. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro, né? Por exemplo, se eu pegar aqui um vidro transparente, a luz vai passar direto, tranquilo, certo? Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, a apostila, meio opaco, a luz vai passar desse lado para o outro lado? Não. Não vai. Agora, se for aqui fosse, por exemplo, um plástico translúcido, o raio vai passar para o outro lado? Vai. Só que ele vai sofrer um desvio porque ele não é totalmente transparente, porque ele é translúcido, ok? Então, no translúcido tem desvio do raio, mas no transparente não, ok? Classifique os meios representados a seguir em transparente, opaco ou translúcido. Ó, como eu estava falando, né? A moça aqui atrás desse vidro. Você nota que, embora a gente consegue ver a moça, mas parece que está borrado, né? A imagem dela. Isso acontece por quê? Porque a luz, né? Que está refletindo nela e que a gente está vendo, ela sofre um desvio, então parece um borrão, certo? Esse material é o quê? É opaco, é transparente ou é translúcido? Translúcido. Opaco. Translúcido. Translúcido. Tá? Translúcido. Página. Agora, o cone. Página 26, Guilherme. Cone é opaco. Opaco, né? Ana Júlia, eu já te respondo, tá? E o óculos? Transparente. 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 Por quê? Se o óculos fosse translúcido, ia ser meio complicado a gente enxergar. E eu mesma não ia conseguir ler aqui a apostila se meu óculos fosse translúcido. Então, eu preciso que ele seja transparente, ok? Ana Júlia, você perguntou qual é a B, né? A B é verdadeira, da questão 21, ok? Então, questão 23. Associe os princípios de propagação às situações citadas. 1.
Princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. 2. Princípio da propagação independente dos raios luminosos. 3. Princípio da propagação reversível dos raios luminosos. Então, A. Em grandes shows, as luzes das lâmpadas em movimento não mudam de direção ao se cruzarem. 1, 2 ou 3? Acho que é independente da luz, né? Independente dos raios luminosos. 2. Então, é 1, 2. 3. 2. Muito bom. B. Ao se espiar uma pessoa pelo espelho, corre-se o risco de ser visto pela pessoa espiada. Reversível? Reversível, muito bem. Então, aqui é 3. C. Quando um carro está no ponto cego da visão de outro carro, os motoristas não conseguem fazer contato visual pelo retrovisor. 1, 2 ou 3? 1. Não. 3. 3. Muito bem. Por quê? Não é o princípio da propagação reversível que bate e volta, né? Então, vem lá a imagem, bate no retrovisor e vem para mim. Se ele está no ponto cego, a imagem dele não vai ser refletida no retrovisor, então eu não consigo vê-lo, tá? Então, é esse princípio. D. Em meios homogêneos, ao se apontar um laser na direção horizontal para um objeto, o ponto em que o laser intercepta o objeto está na mesma altura que o ponto de onde o laser começa a sua trajetória. 1. 1. Muito bem. Não vou pôr essa pergunta na prova, podem ficar tranquilos. Professora, É porque é difícil. Essa era mais fácil. professora, Oi, fala, Ricardo. e a CAD porque o áudio travou na hora. A D é 1, A C e a D. a C é 3 e a D é 1. 24. Identifique nas imagens a seguir qual é o fenômeno da luz apresentado: reflexão, refração ou dispersão. Descreva os aspectos principais de cada um desses fenômenos. Então, no primeiro quadradinho, que a gente tem aí um desenho com os ângulos. Olha só as setas aí indicando a trajetória do raio. O que é isso daí? Está representando o quê? Reflexão, refração ou dispersão? Reflexão. Reflexão. Reflexão, né? Muito bem. Tá? Então, qual é o aspecto principal dessa reflexão? Observando a imagem. Vou ajudar vocês e já vou dar a resposta para vocês, tá bom? Então, anotem aí. O ângulo incidente e o ângulo de reflexão apresentam o mesmo valor em relação à reta normal à superfície de contato. Quem não conseguiu anotar agora, depois assiste a gravação, tá bom? Próximo quadradinho, próximo desenho, é um prisma, né? Onde você tem uma luz branca que está sendo incidida. Essa luz branca passa pelo prisma e do outro lado a gente vê um arco-íris, ou seja, a gente tem a decomposição dessa luz branca, tá? Então, qual é o fenômeno de luz que representa aí? Refração. Refração? Dispersão, né? Lembra que está decompondo, então está abrindo em várias. Dispersão. Então, qual é o aspecto principal aí?
A luz branca se divide em suas componentes. Porque vocês sabem que a cor preta, né, a cor negra, significa ausência de luz. Não tem luz, não tem cor, tá? E o branco significa uma composição de cores, são todas as cores juntas. Por isso que acontece o arco-íris. Quando chove, que fica aqueles microgotículas de água no ar, a luz do sol é uma luz branca. Então, ela bate nessas microgotículas e essas microgotículas vão fazer exatamente o que esse prisma está fazendo. Ela vai decompor essa luz branca. Então, vai aparecer aí aquelas faixas de cores no céu. Tá? Então, o arco-íris é isso que acontece. É uma dispersão, uma decomposição da luz branca. Tudo bem? E o último fenômeno, qual é? Refração. Refração, que vai acontecer principalmente em meios líquidos, né? Quando a gente coloca uma colher num copo, dá a impressão que a colher fica torta, mas você vai tirar ela do copo, ela continua igual. Então, o que acontece aí? Na refração, ela vai alterar a velocidade de propagação da luz. Por isso que dá a impressão que a colher, ela se quebra, né? Como se ela tivesse torta. Ok? Então, como é que fica aí o principal aspecto? Então, o raio de luz tem alteração da velocidade de propagação ao incidir em um meio que apresenta maior ou menor dificuldade para a sua passagem. Ok? Então, exercício 25. Analise as afirmações a seguir sobre a luz e seus fenômenos. Primeiro, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão de um feixe de luz em uma superfície têm o mesmo valor. 2. Há uma diferença entre a posição de um objeto dentro da água e a percepção dessa posição por um observador fora da água devido à refração. 3. Na refração, a velocidade de propagação da onda é alterada quando ela passa de um meio para outro. 4. A dispersão da luz branca forma somente as cores primárias, que são o amarelo, o azul e o vermelho. Assinale a alternativa correta. A. Todas são verdadeiras? Não. Não. B. Apenas 1 e 2 são verdadeiras? C. Apenas 1 e 3 são verdadeiras? D. Apenas 1 e 4 são verdadeiras? E. 1, 2 e 3 são verdadeiras. Então, a gente já sabe que não são todas verdadeiras. Então, vamos ver quais são verdadeiras. A primeira, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão de um feixe de luz em uma superfície têm o mesmo valor. Se a gente for olhar aqui, ó, no exercício anterior, ele mostra esse ângulo de reflexão. E se a gente for ver, ele diz o quê? Que apresentam o mesmo valor em relação à reta normal à superfície de contato. Então, a primeira a gente já pode considerar como verdadeira, Verdadeiro. correto? Então, vamos para a segunda. Há uma diferença entre a posição de um objeto dentro da água e a percepção dessa posição por um observador fora da água devido à refração. Essa também é verdadeira. Eu acabei de falar da colher dentro do copo com água, né? Então, olhando de fora da água, dá a impressão que a colher está torta, né? O que a gente sabe não ser verdade. Então, a 2 também é correta. 3. Na refração, a velocidade de propagação da onda é alterada quando ela passa de um meio para outro. Também é verdadeiro, né? A gente acabou de verificar. 4. A dispersão da luz branca forma somente cores primárias, né? Que são o amarelo, o azul e o vermelho. Se a gente for olhar o prisma que tem aqui, que está decompondo a luz, nós vemos que não, ele também tem o verde, também tem o lilás, né? O laranja.
Então, ele vai decompor em outras cores, além das cores primárias. Então, essa é falsa. Sendo assim, qual a alternativa correta? E. B. E. Alternativa E, né? Apenas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Última página da apostila. Então, já para formalizar, podem estudar aí a questão 24, 25, 22, 21. Exercício 26. Use as expressões do quadro para completar corretamente as sentenças. Cada expressão pode ser usada apenas uma vez. Então, quais são as palavras que nós temos? Satélite, forno de micro-ondas, raio-x, controle remoto, telefone celular. Então, A. O sem-fio permitiu controlar outros objetos à distância. O que permitiu, então, eu controlar objetos à distância? Controle remoto. Controle remoto. Controle remoto, muito bem. B. Apesar de parecer mais novo, o foi inventado em 1947. Telefone celular. Telefone. Telefone celular. Pensa, gente, se isso foi inventado em 1947, por que será que ele demorou tanto para se tornar Aqueles tijolão. hoje? Oi? Era aqueles tijolão, né? Era, né? Os primeiros eram um tijolão enorme. Eu cheguei a ter um daqueles tijolões, né? Por que ele demorou tanto? Porque não havia... Meu pai já teve um desses, acho que ele tem até Eles hoje. ainda... Não entendi. Meu pai tinha um desses, acho que ele tem até hoje guardado lá em casa. Então, por que Que ele demorou usava. tanto para ele se tornar algo tão popular como é hoje? Porque naquele tempo, além de ter uma população muito menor mundial, não existia aí as linhas de comunicação, os meios de comunicação via satélite que existe hoje, né? Então, acho que era algo mais complicado para você ter um telefone celular, porque naquela época o telefone celular, ele era utilizado mais para curtas distâncias, não para distâncias tão longas como hoje, que eu posso daqui do Brasil me comunicar via celular com uma pessoa que estiver, por exemplo, na Groenlândia, que estiver na Sibéria, né? Ou que estiver no Japão, tranquilamente. Naquele período, isso era um pouco mais complicado, né? Mas, graças a Deus, ele foi inventado. C. Os em órbita podem transmitir mensagens para todo o mundo. Satélite. Satélites. Além do que, telefone naquela época, né, era muito caro. Até a década de 80, eu me lembro, eu era adolescente, eram pouquíssimas pessoas que tinham telefone em casa, que era muito caro o custo do telefone. Depois da década, acho que no início da década de 90, que a coisa se tornou mais popular, acho que em 95, 96, que se tornou mais popular e todo mundo passou a ter. Ao invés da gente... Porque antes você tinha que comprar uma linha de telefone para poder usar. E além de comprar a linha de telefone, você ainda tinha que pagar pelo uso. Então, era muito caro. Depois de 1995, que as pessoas começaram aí a ter o acesso, a Telefônica distribuiu a linha gratuitamente, tanto que hoje, se você quiser ter uma linha na sua casa, você liga, faz a solicitação, eles te enviam a linha de telefone, você não precisa comprar, mas você tem o gasto aí com a conta dos minutos que você utilizou, né? D. Os passaram a ser utilizados como uma ferramenta médica para detectar fraturas, verificar a situação dos órgãos internos, por exemplo. Raio-X. Raio-X. O funciona com o aumento da velocidade de partículas de água por meio de ondas eletromagnéticas. Forno de micro-ondas. Essa não vai estar na prova porque é fácil demais, tá? Poxa, professora. Poxa, eu sou boazinha demais.
Assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque a gente só tem 8 minutos, mas eu acho que dá tempo. Então, a fibra ótica tem o seu funcionamento baseado no conceito da dispersão da luz branca. Falso, né? O seu princípio está no funcionamento da reflexão interna total, ok? Então, é a reflexão dentro da própria fibra que tem aí o seu princípio. B. As radiações de alta frequência, como os raios-X e os raios gama, são amplamente utilizados na medicina. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Óbvio, né? A gente sempre está vendo aí a utilização desses raios, tanto para tratamento de câncer, como também para visualização aí de análises, né? De exames de ossos, de partes moles, né? Ressonância magnética e tudo mais. C. A luz visível para seres humanos se posiciona em uma pequena faixa de frequências quando comparada ao espectro eletromagnético de ondas existentes. Verdadeiro ou falso? De novo. A luz visível para seres humanos se posiciona em uma pequena faixa de frequências quando comparada ao espectro eletromagnético de ondas existentes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro, né? Porque a gente só consegue perceber nas faixas entre 480 e 680 THz, ok? Então, é uma faixa curta aí que a gente consegue ver a luz. D. Nikola Tesla fez a patente de um controle remoto utilizado para a movimentação de embarcações. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro, né? Essa patente foi feita em 1898. Verdadeiro. 28, Enem. Essa vai estar na prova. Brincadeira, não vou pôr. A telefonia móvel no Brasil opera com celulares cuja potência média de radiação é cerca de 0,6 watts. Por recomendação da ANSI e EE, eu não sei o que significa, foram estipulados limites para a exposição humana à radiação emitida por esses aparelhos. Para o atendimento dessa recomendação, valem os conselhos: segurar o aparelho a uma pequena distância do ouvido, usar fones de ouvido para de voz e utilizar o aparelho no modo viva voz ou com dispositivos Bluetooth. Essas medidas baseiam-se no fato de que a intensidade da radiação emitida decai rapidamente conforme a distância aumenta. Por isso, afastar o aparelho reduz riscos. Para reduzir a exposição à radiação do celular de forma mais eficiente, o usuário deve utilizar A. Fone de ouvidos com o aparelho na mão. B. Fone de ouvido com o aparelho no bolso da calça. C. Fones Bluetooth com o aparelho no bolso da camisa. D. O aparelho mantido a 1,5 centímetros do ouvido, segurando pela mão. E. O sistema Viva Voz com o aparelho apoiado numa mesa de trabalho. Qual vocês acham que é a correta? Aê? Muito bem. Sistema de Viva Voz com o aparelho apoiado em uma mesa de trabalho. Porque quem é que consegue segurar exatamente a 1,5 centímetros? Eu nem sei quanto que daria aqui a distância. Eu teria que ficar com uma régua medindo a distância. E nem assim seria aí considerado aí muito seguro, né? Então, mais eficiente seria dessa forma. A utilização do fone de ouvido, ela é bastante interessante. Mas tem muitas pessoas que não conseguem se adaptar com fone de ouvido. Eu sou uma dessas pessoas. Me incomoda demais fone de ouvido, né? Mas utilizar aí como suporte na mesa, para mim, é até que cômodo, né? Não cansa de eu ficar segurando. Bom, com isso, nós finalizamos
né, a apostila, o conteúdo todo. As páginas que ficaram em branco, páginas 54 e 55, que eu falei para vocês que a gente não ia fazer, vocês vão passar um risco nelas, tá? Aquelas páginas que tem no meio da apostila, que tem as folhinhas coloridas, ó, essas páginas que são coloridas, vocês também vão passar um risco nela, vão colocar assim, atividade realizada de outra maneira, tá? Por quê? Se você for ver, é a mesma coisa que a gente fez aqui no caderno de atividades, tá? Então, não tem o porquê a gente ficar fazendo 3, 4 vezes a mesma coisa, que se torna uma coisa cansativa e fica chato, ok? Para a próxima aula, que nós vamos fazer só a revisão, né? Eu vou utilizar novamente esses exercícios, tá? Eu vou tentar fazer um quiz, tá? Pelo PowerPoint para ficar uma revisão um pouco mais dinâmica, não ficar tão cansativa. Tudo bem? Depois Parar que a completar gravação.